Olá, pessoal! Está começando o primeiro Conexão Jogando com Elas. E agora, toda terça-feira, você confere o que rolou e o que vai rolar em alguns campeonatos do futebol feminino. Eu sou Isabel Piccoli e aqui comigo está a Valéria Sense. Olá, Val! Olá, Isa! Olá a todos que nos acompanham. E para dar início ao nosso primeiro Conexão Jogando com Elas, vamos falar sobre o Brasileirão Feminino A1. Exatamente, isso aí, Brasileirão Feminino. E para entender como é que ele funciona, o Brasileirão Feminino, então, o A1, ele é composto pelos 16 melhores clubes do país. Quem são esses 16 melhores clubes? Aqueles que permaneceram na Série A1 em 2018 e os que subiram da Série Brasileirão Feminino A2. E o time campeão do A1, ele garante uma vaga na Copa Libertadores Feminino em 2020, se caso ela vier a acontecer, que é o que a gente espera que aconteça. Exatamente, Val. E como é que funciona essa competição? A competição ela inicia em pontos corridos e turno único, passa para as quartas de final, vai para a semi e tem uma final. E toda fase que se inicia, a pontuação das equipes é zerada. E no domingo, dia 4 de agosto, aconteceu a 15ª rodada, que foi a última rodada da primeira fase da competição do Campeonato Brasileiro A1. Então vamos ver quais foram esses resultados, como é que ficou essa 15ª rodada, Val? Exatamente, todos os jogos foram às 2 horas da tarde. O primeiro jogo foi Corinthians e Vitória, onde o Corinthians venceu por 2-1 o time do Vitória. São José ganhando de 2-0 do Santos, o Audax venceu por 2-0 a Ponte Preta, o Foz Atlético empatou em 1-1 com o Minas, o Sport venceu por 3-1 o Irandubá, o Internacional empatou em 0-0 com o Kinderman, o Flamengo meteu 5-0 no São Francisco e a Ferroviária, sensacional, 7-0 no Vitória. E depois dessa 15ª rodada, então, saíram os 8 melhores clubes e aqueles 4 clubes que não foram tão bem e ano que vem disputam o Brasileirão Série A2. Então vamos ver como é que ficou a tabela. Em primeiro lugar, o Corinthians com 42 pontos, em segundo, o Santos com 37, em terceiro, o Kinderman com 34, em quarto, o Flamengo com 32, em quinto, o Internacional com 29, em sexto, o Audax com 24, em sétimo, Ferroviária com 23 e em oitavo, São José de São Paulo com 22 pontos. Então, esses foram os 8 clubes que se classificaram para as quartas de final do Brasileirão Feminino A1. Na meiuca ficou o Vitória com 18 pontos, o Irandubá com 15 pontos, em 11º colocado o Minas com 15 pontos também, e em 12º a Ponte Preta com 14. Os 4 últimos, que são os 4 rebaixados, em 13º Vitória com 14 pontos, em 14º o Foz Cataratas com 13 pontos, em 15º São Francisco com 6 e em 16º o Sport, que fez apenas 3 pontinhos. Difícil essa vida do esporte. Enfim, e a segunda fase do Campeonato Brasileiro Série A1 vai acontecer agora dia 14, às 3 horas da tarde, entre o São José e o Corinthians, na cidade de São José dos Campos. O outro jogo é às 7 horas da noite, entre Ferroviária e Santos, em Araranguá. A rodada segue no sábado, dia 17, confronto às 2 horas da tarde entre o Internacional e o Flamengo em Porto Alegre. E para fechar a rodada, no domingo, dia 18, às 3 horas da tarde, o Audax enfrenta o Kinderman em Osasco, Isabel. Isso aí, vamos então falar um pouquinho sobre as artilheiras do Campeonato Feminino A1. Então, com 17 gols, a craque da competição, a Milene do Corinthians. Com 13 gols, a Gláucia do Santos. A Larissa fez 10 gols. Ela atua no Flamengo. E também no Flamengo atua a Raíza, que ficou com 9 gols, assim como a Gabi Nunes do Corinthians. Então, são as nossas craques do Brasileirão A1, né? As meninas que mandam muito bem dentro das 4 linhas. E falando em Brasileirão, tem competição nacional na reta final. O Brasileirão Feminino A2 está se encaminhando para o seu final, né, Isabel? O Brasileirão Feminino A2, ele inicia numa primeira fase com 36 clubes. E quem que são esses clubes, Isabel? Então, são os clubes que foram rebaixados do Brasileirão A1 2018. Ano passado foram rebaixados 2 e subiram 2. Esse ano a competição mudou um pouquinho. Ficou como Série A e Série B. Caem 4, sobem 4. Além desses 2 rebaixados, mais 27 clubes. 27 clubes, os campeões estaduais.
Ah, mas se caso o campeão já estiver classificado por algum outro critério para disputar a Série A1 ou Série A2. Então, abre vaga para o outro time do estado, conforme a classificação do estadual. E ainda mais 7 clubes, que são os mais bem posicionados no ranking nacional de clubes masculinos de 2019. E tem um detalhe que as 4 equipes que forem para a semifinal, elas estão classificadas para a Série A1 em 2020. E como é que rola como é que funciona isso tudo? Então a gente já tem, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar que são essas 4 equipes, porque a gente já sabe quem foram os classificados, assim como a gente já sabe quem foram os rebaixados. Como é que rola, Val? Então a primeira fase são 6 grupos com 6 equipes, pontos corridos, turno único, se classifica os 3 melhores de cada grupo. Depois, oitavas de final, 16 equipes em jogo eliminatório ida e volta. Quartas de final, 8 equipes também eliminatório ida e volta. E a semi e final é mata-mata mesmo, a gente sabe. Ida e volta. E Normal, aquela emoção gostosa do mata-mata. O Brasileirão Feminino A2 já está com clubes finalistas definidos. Da semifinal entre Cruzeiro e Grêmio, quem se classificou foi quem? Foi a Raposa, foi o Cruzeiro que venceu as 2 partidas, a primeira por 2-1 e a segunda por 2-0. E o outro finalista saiu no domingo agora, né? Um confronto entre Palmeiras e São Paulo muito emocionante, por sinal. O São Paulo venceu por 1-0 a primeira partida e o empate por 1-1 garantiu a classificação. Exatamente, portanto, as 4 equipes que subiram para a Série A1 que vão subir, né, no caso, para a Série A1 em 2020, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. E os finalistas Cruzeiro e São Paulo, as datas e locais do confronto ainda não foram divulgados, então a gente vai ficar no aguardo aí. Um detalhe bem importante, eu falei que o confronto entre o Palmeiras e o São Paulo foi muito emocionante, porque é o primeiro ano que o São Paulo tem uma equipe feminina de futebol formadinha, jogando, e é muito emocionante para a equipe, e se classificou para a Série A1, tá na final e vai ser um confronto muito disputado, o Tricolor e a Raposa. E é bem bacana isso da gente ver o futebol feminino se fortalecendo no nosso país. Inclusive, um dos gols marcados, o único gol da partida marcado pelo São Paulo foi pela Cris, né? Grande artilheira da seleção brasileira. Exatamente, Isabel, e agora nós vamos falar sobre competições estaduais maravilhosas que movimentam toda uma rivalidade, e já tem campeonato andando e outros que se iniciaram. E a gente tá ansiosa, né, por esses confrontos para saber o que vai rolar nesses campeonatos estaduais. E tá começando agora, fim de agosto, tem campeonato iniciando, tem campeonato que inicia em setembro, em outubro, então o fim do ano vai ser 12 estaduais. Exatamente, o Campeonato Paulista Feminino já está na 12ª rodada, mas como é dividido em 2 fases, é a partir da 11ª rodada que passam a disputar a competição apenas as 8 melhores equipes da primeira fase. Elas são divididas em 2 grupos. O primeiro grupo tem Santos, São Paulo, Palmeiras e São José, e o outro grupo tem Corinthians, Ferroviária, Ponte Preta e o Juventus. Famoso Juventus. Famoso Juventus. Então, durante essa semana que passou, nós tivemos as partidas da 12ª rodada. Na quarta-feira, dia 7, o São Paulo venceu o São José por 1-0. Na quinta-feira, o Santos venceu o Palmeiras por 2-1. No sábado, o Corinthians venceu a Ponte Preta por 6-0. E no domingo, a Ferroviária aplicou 3 nos Juventus. Só jogão. E os jogos da próxima rodada do Paulista ocorrem no próximo fim de semana. Então, dia 17 de agosto, o Santos enfrenta o São Paulo em casa e o São José recebe o Palmeiras. E o domingo, Ponte Preta recebe o Juventus e o Ferroviária recebe o Corinthians. Também só jogão, né? Exatamente. E outro campeonato que iniciou faz pouco, agora dia 11, foi uma partida entre o Internacional de Porto Alegre e o João Emílio, né? Começou o gauchão. Exatamente. E as gurias coloradas, elas não entram pra brincadeira, Isabel. O que elas fizeram? Elas aplicaram 16-0 no time de Candiota, que fica no Rio Grande do Sul. Foi demais. Que jogo. Eu fico emocionada. Foi um jogo bom demais esse jogo. E as demais partidas, Val, da primeira rodada do gauchão, elas ocorrem só dia 25 de agosto. Se a gente ficar vendo os gols do Inter aí, até dia 25 vai ter gol suficiente pra gente ver, analisar, assistir de novo, né? Não vai faltar gol pra assistir. E falando em categoria de base do futebol feminino, já tá na segunda fase o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-18. Então as guriazinhas também entraram em campo. A base vem forte, né? Vem. A base vem forte.
A competição iniciou, então, com 6 grupos com 4 times. Se classificaram os 8 melhores times, que eles são divididos em 2 grupos, o grupo G e o grupo H. O grupo G, ele tem sede no Rio Grande do Sul, então as 4 equipes, elas jogam todas as partidas no Rio Grande do Sul. E o grupo H, ele tem sede em São Paulo, então todas as equipes jogam em São Paulo. E quem compõe o grupo G, né, para situar o nosso ouvinte, é o Flamengo, o Inter, o Santos e o Vitória. E quem compõe o grupo H é o Fluminense, o Iranduba, São Paulo e Vasco da Gama. E, inclusive, elas disputaram a primeira rodada da segunda fase neste fim de semana. O Santos aplicou 2-1 no Internacional e o Flamengo 3-0 no Vitória. Agora, falando do grupo H, o São Paulo ganhou por 3-1 do Fluminense e o Vasco da Gama venceu o Iranduba por 3-0. Muito bem, Isabel. As meninas da base também estão aí fazendo seu papel, trabalhando forte e só jogão. E essa semana ela vai ser agitada. Por quê? Porque a segunda rodada e a terceira rodada de ambos os grupos ocorrem durante essa semana. Nessa terça-feira, o Vitória recebe o Santos e o Internacional, o Flamengo. Pelo grupo H, o Fluminense recebe o Vasco e o Iranduba. Esse time tem um nome complicado, é um nome complicado. O Iranduba enfrenta o São Paulo. E na quinta-feira, o Internacional enfrenta o Vitória e o Santos enfrenta o Flamengo. E pelo grupo H, também na quinta-feira, o Fluminense enfrenta o Iranduba e o São Paulo, o Vasco. Então tem jogo terça, tem jogo quinta e a gente já vai saber quais vão ser as 4 melhores equipes que vão sair as nossas meninas da base do Sub-18. Muito bem, Isabel, e a gente tá chegando ao final, mas a gente vai acabar com uma notícia boa, né, Isabel? Qual que é a notícia boa? A gente vem aqui para parabenizar as jogadoras colombianas que foram campeãs no Pan-Americano. Elas derrotaram a Argentina nos pênaltis por 7-6 e levaram uma medalha inédita, um ouro que representa o primeiro título pan-americano da história da Colômbia no futebol feminino. Um jogo apertado, um jogo muito apertado, e o Brasil, ele não participou do Pan-Americano porque ele ganhou a Copa América e já é finalista, já ganhou a Copa América em 2018 e ele já garantiu vaga para as Olimpíadas em 2020 no Japão. E assim a gente encerra o nosso primeiro Conexão Jogando com Elas. Obrigada a você que ficou com a gente, obrigada, Val. E a gente se encontra terça-feira da semana que vem. Até lá. Obrigada, pessoal. Até mais. Right now